Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista, que hoje recebe um ator, diretor, produtor, cenógrafo, tradutor, enfim. O homem faz tudo em teatro, trabalha também com TV, com cinema. Meu amigo Ariel Mosch. Ariel, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Olha, Américo, eu que agradeço, é um carinho muito grande sempre teu comigo. E com certeza que eu estou aqui para a gente conversar, vamos nessa. Bom, primeiro me tira uma dúvida. Eu falo Ariel Mosch. Eu já ouvi gente falar Ariel Mosch. Como é que o Ariel gosta de ser chamado? Não, 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 não tem mesmo. Tem gente que me chama de Moche, tem gente que me chama de Moche. Eu acho que esse acento no O, Hum. ele é genérico. Tem gente, eu acho que funciona de todo jeito. Não tem esse jeito. Então, eu vou Na, continuar na chamando verdade, o Moshe é do hebraico. E no hebraico se fala Moshe. O Moshe. acento é no E. É. Ah, tá. Então, esse Moshe, ele virou às vezes vira francês, Moshe, e às vezes Hum. vira russo, Mosh. Tá. Ariel, eu gosto de começar a minha entrevista sempre pelo começo. E o começo, claro, é perguntando para você: quando é que foi que você tomou contato com a arte a primeira vez? Contato, ainda antes de definir que você seria um artista. Aí sim, quando foi que você vislumbrou essa possibilidade e o caminho que você percorreu até se tornar um profissional? Olha, eu caio naquele lugar comum, que é realmente a minha verdade. Foi desde criança. Eu me lembro que, sei lá, 3, 4 anos de idade, sei lá, por essa faixa etária, eu É, brincava de teatro, eu brincava de apresentar circo, eu brincava, tá. e sozinho, hein? Sem Eu, ter ah, contato, sem ter contato com nada antes? então, sabe o que acontece? Tinha o Circo do Arrelia naquela época. Lembro, Eu Valdemar gostava de Seixas. domingo, eu gostava de assistir, e aquilo me fascinava. Eu adorava Antes do também. Circo do Arrelia, no domingo, se eu não me engano, tinha uma coisa chamada Gincana Que Bom. E Tá. era. Ah, e tinha também um programa de infantil chamado Pim Pam Pum. Eu Sim, sou eu lembro. antigo, né, gente? Eu lembro. Então, isso tudo me fascinava de ver. E eu tinha um pouco de incentivo da família, porque eles me levavam no circo. Meu avô me levava para ver teatro circense. Meu pai me levava nesse circo do Arrelia para ficar assistindo lá na TV Record. Então, eu, e eles sempre me falaram que eu, desde pequeno, dizia assim que eu ia ser artista de cinema.
Eu não sei por quê, da onde Você, vem isso, você, mas você eu chega. dizia para eles: eu vou ser artista de cinema. O que que você vai ser quando crescer? Artista de cinema. Eu não sei da onde eu tirei isso, mas o que eu gostava e eu nem conhecia direito, eu falava que eu ia ser artista. E eu brincava de, de circo, eu brincava de apresentar programa, eu me fantasiava de arrelia, eu me lembro de uma coisa muito pontual. Eu pegava, naquela época, né, lustrava-se o chão com palhinha de aço Sim. e com esfregão. Na casa dos meus pais era assim. E aí eu pegava aquela palhinha de aço e colocava na cabeça, dizendo que era o cabelo do Arrelia. Olha que barato. Então foi aí que começou. E depois eu fui crescendo e eu nunca desisti disso. Quando a família começou a me cobrar alguma coisa de estudo, tal, eu falava que eu ia fazer arquitetura. E foi o que eu fiz. Eu fui estudar arquitetura, mas nunca pensando em deixar o teatro. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já fazia teatro. Eu entrei na faculdade de arquitetura, se eu não me engano, em 75 final já do colegial naquela época. Eu entrei na faculdade de arquitetura, Mogi das Cruzes, a Brás Cubas, e ao mesmo tempo eu já tinha feito muito teatro com o Eugênio Kuznet, que eu fui fazer o curso dele ali no Arena, e com a escola. Na escola eu tinha um grupo de teatro. Então eu brincava disso, era isso a minha vida. E da Aí eu arquitetura, da cresci, arquitetura veio o cenógrafo. da arquitetura veio cenografia, da arquitetura veio a música, porque eu estudei música também, né? Sim, sim. Uma época eu queria ser cantor de ópera, meu avô era cantor Ah, que litúrgico, barato. e aí minha mãe era pianista, então eu era ligado a essa questão musical através da minha mãe, Clara e Gladys. se bem que meus pais se separaram, e aí eu ainda era muito criança quando eles se separaram, eu tinha acho que 5 anos de idade. E aí ficou uma coisa meio que complicada, porque aquela disputa de mãe fica com o filho, pai fica com o filho, uma loucura. Dona Mas Clara, a sua minha mãe, mãe né? era. Hã? Dona Clara? Clara. Minha mãe É, chamava Clara, isso mesmo. é, E ela morreu cedo, ela morreu com câncer, foi triste a é. historinha dela. Mas ela era pianista, então eu escutava ela tocar piano. E, e outra coisa que eu me lembro é que meu pai, ele apresentava num cinema na Zona Norte, no Tucuruvi, um show onde ele levava artistas. Eu nunca Ah, conversei com ele direito sobre isso, mas eu me lembro que eu ia assistir esse show, iam cantores, Inesita Barroso, ia um cara que era fazia um bêbado que carregava uma cruz, eu não me lembro é. o nome dele. Meu, eu estou falando da década final dos anos 50, começo dos anos 60. Você falou aí Eu do. nasci, Pode falar. eu nasci em 56. Então, Então, você é um pouquinho mais velho que eu, e quando você falou aí Pim Pam Pum, Circo do Arrelia, eu lembro de tudo isso. E lembro também, Ariane, não sei se você pegou, o Quartelzinho do Pé com Pano claro, e o Clubinho Pullman, que a Cidinha Campos apresentava. claro, Ah, que claro, sem barato, que barato. dúvida, sem dúvida. Pô, Esse, eu não me lembro do nome dela, que apresentava o programa Pim Pam Pum, ou do Pullman. Pullman é Tinha uma Cidinha mulher que Campos. apresentava. Pullman era Cidinha Campos. A Era Cidinha deputada Campos? era Cidinha Campos. Eu cheguei aí de moleque lá. Olha só. E o Olha, Quartelzinho, cara, posso lhe falar uma coisa? Era uma pode, época muito legal. muito legal. Eu não estou querendo ser saudosista nem nada disso, mas o Brasil, nós, eu acho que éramos mais inocentes, a sociedade era mais inocente. As relações eram mais respeitosas, com tudo que podia ter Tinha uma coisa. com tudo que podia ter de mais preconceito, mas as pessoas se respeitavam mais. Eu lembro. Bom, aí você fez arquitetura,
mas continuou fazendo teatro, se formou em arquitetura, mas nunca trabalhou propriamente como arquiteto. Você falou que está fazendo 50 anos de carreira. Eu comecei profissionalmente em 1973, Os- 74. os- Então, está fazendo 50, né? 48, 50 anos, por aí. sempre via teatro, né? Sempre teatro. Teatro O foi cinema, o cinema e a televisão só apareceram para mim já na década de, eu acho que de 90, final de 80, começo de 90. sério, tanto tempo É, depois, 20 e poucos anos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da é gente que continuar. Pode Não, falar. só um parênteses. É que na minha época, né, nessa época mais lá atrás, existia um preconceito dos atores de teatro contra os atores de televisão, de novela. Fora, não. Você vai falar disso, mas eu quero te perguntar o seguinte: havia preconceito da sociedade contra os artistas. Artista era vagabundo, era maconha. Você passou por isso? Eu, eu, é, eu acho que eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Nunca ninguém me chamou de vagabundo, ou de prostituto, ou de do que Maconheiro. ou de viado, ou seja lá o que É, for. Mas eu tinha uma carteirinha e tenho ela guardada até hoje, que era uma carteirinha que a gente tirava para poder trabalhar e para poder circular na rua. Porque se a polícia me parasse, eu tinha que mostrar o que eu era. tá, Como a que gente legal. não tinha carteira assinada, nós tínhamos uma carteirinha amarela da Polícia Federal, onde nessa carteirinha estava escrito ator, meu nome e Ah, tal, e ator. As prostitutas tinham que ter essa mesma carteirinha, onde na ah, carteirinha amarela delas estava escrito prostituta. as gerações anteriores às suas, a atriz era prostituta, né? É, É, o registro. Agora, os pais, você disse que seus pais eram artistas, então, dentro de casa você não enfrentou não, preconceito nenhum. eles não eram artistas. Pianista? Minha mãe era pianista, mas ela não era uma artista, como que eu Ah, vou te dizer, profissional. profissionalmente. Ah, tá, tá. Meu pai também, eu não me lembro por que, que ele fazia esses shows, acho que era para arrecadar fundos para alguma entidade, alguma igreja. Tinha umas coisas assim naquela época que se fazia. Sim, mas de qualquer maneira, você não enfrentou preconceito, Não, nem, nem, na nem, família nunca. nem Na família preocupação, nunca. nem preocupação com a instabilidade, aquela coisa, vai ser ator, mas vai ser outra coisa. Não, então, por isso que eles exigiram que eu fosse ser arquiteto. Se era que eu queria era estudar arquitetura, então eu fui fazer arquitetura, porque Ah, para eles eu tinha que ter alguma coisa que me sustentasse. Mas claro, a única coisa que me sustentou a minha vida inteira, isso eu posso dizer, foi a foi minha arte. profissão como ator, como diretor, como professor de teatro. Agora, pode falar. Foi onde eu fui buscar o dinheiro, né? E E até eu hoje, né? ganhei dinheiro, eu trabalhei muito, trabalho muito, né? Sim, eu sei, eu vi aqui, estudei, né? Agora deixa eu falar uma coisa. Em que momento, como, onde, por quê, Moisés Cooperman virou Ariel Moshe? Você queria que fosse Moshe, né? Quem é que escolheu o É, nome? Por quê? Por quê? Como é que foi essa? tá. A primeira peça que eu fui fazer foi o Circo Antropofágico, direção do Jorge Tacla. Tá, Eu tinha feito outras peças antes, como Moisés. tá. Na peça do Jorge Tacla, que foi um divisor de águas para mim, em termos de profissionalização, o Jorge colocou meu nome Moisés Cooperman ainda para trabalhar, e eu queria que ele mudar de nome. Por quê? Eu achava Moisés Cooperman um Hum, nome de médico, não achava nome de ator. Eu achava hum. que doutor Moisés Cooperman era muito mais O advogado, né? advogado, médico, Hum. sei lá. E eu tinha eu posso falar, eu acho que eu tinha um pouco de vergonha disso. Hum. É, é um preconceito bobo, né? Essa coisa de ser judeu e estar marcado no nome como judeu. Ah, entendi, entendi. Tinha isso também. Você achava que É uma isso podia ser mistura de coisas, um uma mistura de limitador? coisas que eu não soube.
naquela época, manipular, eu era super jovem, né? E aí eu tinha um grande amigo chamado Ariel, de quem eu gostava muito. É. E aí eu peguei o nome dele e usei o Moshe como sobrenome, porque Moshe é Moisés em hebraico. Ah, Então todo mundo me chamava de Moshe, 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 Moshe. Aí eu usei o Moshe como sobrenome e o Ariel se estabeleceu como meu nome artístico. e acho que deu E aí certo, né, ficou. Ariel? Eu acho que sim, eu acho que Al- sim, me deu sorte. Alguém ainda te Me chama de deu Moisés? sorte. Você ainda atende Moisés, Moisés? Você sabe que tem algumas. No É, meu crachá do SBT, é, tem o meu nome verdadeiro, é. não tem o Ariel. Tem o meu nome Moisés. Então, as crianças, elas sabem que eu me chamo Ariel, elas me conhecem por Ariel, todo mundo me conhece por Ariel. Mas elas olham no meu crachá e falam: Ah, você é Moisés. Elas me chamam de Moisés, de sacanagem. Eu não gosto do Moisés, eu acho muito bíblico, muito Ah, sério demais. eu Sério gosto, demais. eu gosto do Moisés, mas que Ariel Moche é Ariel Moche, não tem jeito, né? Agora, É, deixa eu te perguntar uma coisa, Ariel. Se a gente vive no Brasil, onde a arte sempre foi muito judiada, onde ser artista é sempre viver na corda bamba, estabilidade financeira. A pergunta que eu faço é: em algum momento você pensou em desistir, ou pelo menos ter alguma atividade paralela? Ou deu sempre a vida inteira para se sustentar da sua arte? não, eu nunca pensei em mudar de profissão, porque eu nunca fiquei, vamos chamar assim, desprovido ou desempregado da minha profissão. Por quê? Eu abri muito campo para mim. Uhum. Eu não fiquei na cabeça só querendo ser só ator. Eu fui ser assistente de direção. Numa peça sua, eu fui ser assistente Sim, de direção sim. Do Rony Lembro. Facchini. Lembro. Foi quando eu te Eu conheci. escrevo, exatamente. Eu escrevo, eu dirijo, eu fiz contra-regra no teatro. Em teatro, eu fui até ponto eletrônico da dona Dercy Gonçalves. Você faz figurino também? Eu fiz figurino também, para algumas peças que eu dirigi, eu fiz figurino também. É, tá. E fiz cenário também, construí Sim. cenário também. Então, o meu caminho dentro da arte, dentro do teatro, dentro da televisão, sempre foi fazer de tudo. Fazer de tudo. No próprio SBT, fazendo novela, onde eu dirijo os atores, preparo as crianças tal, e dirijo, eu escrevo, às vezes, alguma cena que precisa ser escrita, acrescentada na obra. Eu dirijo as cenas onde tem algum acontecimento específico, uma festa, uma apresentação. Ou seja, eu me multiplico dentro dessa arte. E é isso que eu digo para os meus alunos. Se você pensa em ser só ator, atriz, você está fadado ao fracasso, Uhum. porque a competitividade para o ator, para a atriz, é muito grande. Então, abra o seu leque de trabalho. Escreva, dirija, faça contrarregragem, não tenha vergonha de trabalhar com a sua arte em outras áreas dela que não seja só ator Atuar. ou atriz. O Agora, campo de trabalho é muito grande dentro da nossa área, muito agora, grande. olha, duas coisas. Você estava falando, eu te interrompi, do preconceito do artista de teatro com a televisão. Você fazia parte desse time. E quando, por que isso se quebrou? Eu fazia parte desse time, sim. Eu tinha um pouco de preconceito com essa coisa do fazer televisão. Meu negócio sempre, meu discurso sempre foi naquela época fazer teatro, fazer teatro. Ator é de teatro. Eu tinha esse discurso, como todos nós, de uma Nem certa forma, cinema? tínhamos. Cinema, o cinema brasileiro, durante a década de 80, final da década de 70, durante a década de 80, começo da década de 90, ele estava É. acabado, né? Ele estava moído. Muitos filmes eram realizados, quer dizer, poucos filmes eram realizados, e esses poucos filmes
de boa qualidade eram realizados por produções do Rio de Janeiro. Aqui em São Hum, Paulo, na década de 60, 70, nós tínhamos a Porno Chanchada. A Porno Chanchada não eram filmes de grande gabarito, de grande categoria, né? orçamentos baratos, né? Exatamente, né? Então, mas ele servia para sustentar alguns atores que eram convidados para fazer. Era um nicho muito fechado. Ah, Então, nunca me passou pela cabeça de fazer cinema. Embora eu tivesse um primo, que era primo do meu pai, eu chamava ele de primo, um grande cineasta, já falecido, chamado Aaron Feldman, de Santo hum, André, que fez muitos filmes. E eu ajudei ele em algumas coisas, de escrever os roteiros dele, de participar nas filmagens. Eu era moleque, né? E o Aron era um cara que ele trabalhava naquela época como vendedor ambulante e com o dinheiro que ele conseguia da venda ambulante dele de roupas, de tecidos, dessas coisas, ele investia nos filminhos dele. Então era sempre muito difícil. O cinema sempre foi uma coisa muito cara. muito caro, muito caro. E eu cheguei a conhecer a Vera Cruz, os estúdios Sim. da Vera Cruz, que eu fui levado lá, porque eu ia fazer um moleque, eu ia fazer um filme chamado Os Herdeiros, do. Se agora eu esqueci o nome do diretor, um diretor muito famoso. Mas eu acabei não fazendo esse filme. É. Eu fui lá para conversar com ele, levado pelo esse primo meu, Aron, e acabei não fazendo. Mas existia um preconceito, sim, em relação à televisão. Ao cinema, o cinema era uma arte fechada, né? E não era o que é o cinema brasileiro hoje. E O o que cinema quebrou? brasileiro estourou na década de 80, com aqueles filmes todos que nós conhecemos, Pichote, Eu Te Amo, e Do todas as Jabor, outras né? que exato, que a Sônia Braga brilhava, né? Ah, Dona Flor. Dona Flor, Seus Dois Maridos, todos esses filmes foram lá do Rio de Janeiro, produções Sim, do Rio sim. de Janeiro. O Então, próprio que o Tarcísio fez o Dom Pedro, Independência ou Morte, né? A partir esse daí que filme a é coisa. genial. É, Esse filme foi feito aqui em São Paulo, acho que era uma produção daqui. Se eu não me engano, era uma produção daqui, mas esse filme era genial. Quem fazia cinema em São Paulo era o Mazzaropi. o grande E Mazzaropi. ele lotava. O Mazzaropi foi o cara que mais lotava cinema com os filmes dele. O Mojica é de São Paulo? É de São Paulo. Dessa É de época São Paulo. também? Dessa época também. Também fazia as Então, coisas dele? exato, era tudo cinema independente. Era um Uhum. cinema independente. O Mazzaropi fazia as suas próprias produções e ele ganhou muito dinheiro. Então, ele construiu uma fazenda onde ele fazia os filmes dele, usava como estúdios, usava como cidade cenográfica. O José Mojica sofria muito para fazer os filmes dele, né? Com pouco dinheiro, era um cinema mais pobre, mas a gente não pode negar o trabalho dele jamais, porque o José Mojica Marins, ele, ele ganhou muitos prêmios em um festival maravilhoso que existe na Espanha, de cinema de terror, de cinema underground de terror. Ele ganhou muitos prêmios lá, reconhecidíssimo, reconhecidíssimo. Sim, sim. E passou a ser respeitado depois que ganhou esses prêmios fora, né? Exato. Agora, Mas eu pode ficava falar, no pode meu falar. teatro, jamais fui procurar o Zé Mojica, o próprio Mazzaropi, para eu queria trabalhar com vocês. Nunca, nessa época, você não tinha essa abertura, né, essa coisa, era complicado. Agora, você me falou do Arrelia, que é que você assistia. Além do Arrelia, você teve outros ídolos? O que eu quero saber é o seguinte, na verdade, Ariel, como é depois? Não sei se você conheceu a Relia profissionalmente depois. Como é ao se tornar profissional, trabalhar com aquelas pessoas que você via e admirava e curtia? Quem eram esses caras? Quem foi a primeira pessoa que você trabalhou e impactou assim?
Olha, eu trabalhei com muita gente, mas o primeiro, as primeiras pessoas que me impactaram assim, e eu estava trabalhando com elas, eram Renato Borg, Etty Fraser, Raul Cortez, Abrão Far ai meu Deus, vários outros aí, Hum. todos faziam uma peça chamada Os Pequenos Burgueses. Ah, tá. E eu, através de uma amiga que era bilheteira do teatro, perdão, que era administradora do Teatro Taíbe, onde eles estavam ensaiando essa peça, chegou É. para mim, encontrei com ela na rua num dia assim. Ela chegou para mim e falou assim: Nossa, a tua irmã me falou que você estava fora do Brasil. E eu tinha realmente ido fazer uma pós-graduação, não, mas um curso de arquitetura em Israel, de um Congresso Mundial de Arquitetura em Israel, que era um presente que a minha avó tinha me dado. É. Só que eu acabei fazendo esse curso, mas também indo para a Itália, onde eu fui fazer um curso de música, de espaço cênico na Academia de Roma. E depois em Paris, eu fui para a casa de um amigo meu que morava ali. Eu devia ter nessa época 18, 19, 20, 21 anos, uma coisa assim. E aí, eh, o, eu tinha voltado recém para o Brasil e essa minha amiga chegou para mim e falou assim: Olha, eu estou precisando de uma pessoa. Você quer trabalhar? Você está trabalhando? Eu falei: Não, não estou fazendo nada. Eu estou precisando de uma pessoa que faça bilheteria no Taíbe, porque vai estrear uma peça lá que estão ensaiando e eu estou sem bilheteiro. Você não quer trabalhar de bilheteiro? Eu falei assim: Eu quero. E fui trabalhar de bilheteiro lá. E eu Olha, vendi os ingressos aos pequenos burgueses e acabei fazendo amizade com a companhia toda, com todos, né? Eu era um cara que falava alguns idiomas, eu era um cara que tinha estudado arquitetura, eu era um cara que tinha recém voltado da Europa, viajado. Então, todos tinham muito papo comigo. Renato Borg, o Raul Cortez, depois o Raul saiu, foi fazer novela e veio o Ítalo Rossi. E eu estava trabalhando com todos eles. O que aconteceu foi que eu acabei saindo do teatro como bilheteiro e acabando entrando na companhia do Renato, trabalhando com a Regina Malheiros, que era uma super produtora do Renato. Então, a Regina Malheiros me ensinou tudo sobre administração teatral, me ensinou tudo sobre o mecanismo de montagem de um espetáculo, de produção de um espetáculo e tal. E eu acabei trabalhando com eles muitos anos, alguns anos, com o Renato. E, só saí da companhia do Renato para ir fazer uma peça com o Jorge Tacla, chamada O Circo Antropofágico, que a partir daí eu me tornei produtor e diretor e ator e nunca mais abandonei. olha que barato. E olha o grupo, né? Raul Cortez, Italo Rossi, Pois é, eu tive muita, eu Renato digo que Borg. eu fui muito privilegiado nesse sentido, porque as pessoas que passaram pela minha frente sempre foram pessoas de muito conhecimento do teatro, que sabiam o que era o teatro. Eu fui morar com o Renato Borg e o Elias Andreato uma época, O que Elias já imagina passou por só, eu tive aqui. O Elias já aqui em passou São por. Paulo. Não, o Elias já passou por. Já entrevistei o Elias. Ah, pois é. Uma O delícia de Elias, pessoa. delícia, maravilhoso, um ator deslumbrante, diretor também. Mas eu não sei se o Elias te contou isso ou não, mas nós temos uma circunstância que foi muito louca na nossa vida ali, além de todas, mas a Madame Henriette Mourinot, que era uma grande atriz, teve um infarto e ela foi operada pelo médico Zerbini. Naquela época, o Zerbini fez o primeiro transplante no Brasil, aquela coisa toda. E ela foi operada pelo Zerbini. Só que quando ela teve em recuperação no hospital, ela era carioca, ela era do Rio de Janeiro,
Mas para ela poder ficar em São Paulo fazendo o tratamento dela, ela ficou hospedada lá em casa, Ah, na casa onde eu morava, junto com Elias e junto com o Renato Borg. E a gente se dividia em ajudá-la, em fazer companhia para ela, um de manhã, outro de tarde, outro de noite. Olha, eu escutava histórias maravilhosas sentados do lado de Madame Henriette, sobre o teatro da década de 50, 40, época que ela veio para o Brasil, né? E ela me contava também do teatro francês. Nossa, pessoas maravilhosas, né? Com quem eu sim, trabalhei, com quem eu históricas, né? crucei. Históricas do teatro brasileiro. Olha, Históricas, olha. total. Então, aí, Ariel, essa coisa de você ter esse leque aberto, você nunca precisou pedir trabalho? Os trabalhos sempre apareceram para você? E você acha problema pedir trabalho? Você acha vergonha? Jamais, Hum. jamais. O ator ele precisa dizer que ele quer trabalhar para poder trabalhar. Não adianta você ficar trancado dentro de casa esperando seu telefone tocar e achando que as pessoas vão te ligar. Muito pelo contrário, você precisa ir atrás. Ou hoje em dia você faz o seu próprio trabalho, ou você vai atrás de trabalho. Procura os amigos, fala que você está precisando, que você quer trabalhar com eles. O que você precisa demonstrar sempre é o teu interesse realmente em trabalhar e não ser empregado. Porque não existe emprego no teatro. Na nossa profissão Não. não existe uma coisa chamada emprego. Existe trabalho. E é uma diferença muito grande entre o emprego e o trabalho, Sim, sim. né? Então, se você está buscando eu falo isso para os meus alunos, se você está buscando emprego, tire seu cavalinho da chuva, porque nas artes, no teatro, na televisão, no cinema, você não vai encontrar emprego, não. Você vai encontrar trabalho. E árduo, né? Sem aquele glamour que todo mundo acredita. É um trabalho árduo, né, Ariel? A gente sabe como é árduo. É, 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 é muito difícil você construir um personagem, é muito difícil você decorar uma peça, memorizar um texto, é muito difícil você ensaiar arduamente para um espetáculo ficar pronto. É muito difícil você ter relações com as pessoas, porque se relacionar com pessoas é muito difícil. E a Opa! coisa que a gente mais faz dentro do nosso campo de trabalho é se relacionar com pessoas. Ou seja, E os, não tem como perso... fazer teatro sozinho. e os personagens são pessoas com que se relaciona também. Eu quero falar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Os personagens, eles são a nosso complemento, né? Agora, Total. uma curiosidade. Eu sempre gosto de perguntar para um ator, que é autor, produtor, diretor, que faz tudo. Por exemplo, estar numa produção, hein, acumulando funções, não é preciso muita disciplina para poder separar uma coisa da outra? Por exemplo, assim, imagine uma situação em que você é o produtor e o ator em cena. Já deve ter acontecido com você. Aí você contrata um diretor. Teoricamente, o produtor é chefe do diretor e manda no ator, entre aspas. Como é que é esse processo? É preciso muita disciplina? Há um momento de separar o produtor do ator? Como é que é isso? Eu acho que existe muita disciplina, sim, e existe muita briga, às vezes, também. Muito É, bate-boca também. Isso sim. é inevitável, né? Porque quando você fala de arte, é, 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 é muito assim. Eu tenho a visão de uma obra desse jeito. Você, Américo, que escreveu essa obra, tem uma outra visão da mesma obra que eu estou analisando, mas de um outro jeito. Aí chega o diretor e olha essa mesma obra e chega à conclusão de uma terceira imagem, de uma terceira versão. Isso tudo precisa ser concatenado, isso tudo precisa ser discutido, né? Porque não adianta você querer fazer uma obra e que eu
como ator, não consigo realizá-la, ou eu não alcanço o entendimento dela. Ou o diretor não tem o entendimento daquilo que o autor tem. Ou seja, esse encontro, essa conjunção entre pessoas para a realização de uma obra é sempre muito difícil. Por isso que, geralmente, a tendência das pessoas é trabalhar com pessoas com quem você conhece, é trabalhar com pessoas com quem você já trabalhou. Em teatro, isso acontece muito. A gente vai trabalhar com pessoas estranhas, muitas vezes, no cinema ou Na na TV. televisão. No teatro, geralmente, claro que você às vezes trabalha com pessoas novas, Abrindo o leque, evidentemente, né? exato, mas a grande maioria das pessoas busca o seu conforto, vamos chamar assim, o seu estado de conforto, e trabalha com pessoas que já conhece para não ter as desavenças. E mesmo assim, existem. Eu sei, eu sei. Lembrando a você, no nosso trabalho que nós fizemos juntos, que você escreveu, nós também tivemos complicações de produção, Sim. complicações na direção. É, as pessoas, o diretor às vezes quer uma coisa que os atores não conseguem entender ou não conseguem dar, o próprio produtor acha que não é aquilo, e aí tem as Mesmo na administração do teatro, há problemas, né? O teatro quer uma coisa, a produção quer. Acontece. Mas, mas isso também é rico, né? Porque quando a obra fica claro. pronta, né? Quando Agora, quando a obra fica pronta e o público vem e começa a lotar, desaparece tudo. Todas as rusgas, todas as brigas desaparecem. É tudo em prol do sucesso do teatro, do sucesso de público, do sucesso da obra. agora, Ariel, deixando um pouco o diretor, eu quero falar um pouco do teu ator. Você falou que é muito difícil construir um personagem. O Ariel, como é que constrói os personagens dele, basicamente? É de dentro para fora, né? A partir do emocional, a partir da razão, ou pensa primeiro no aspecto externo, do jeito que anda, do tipo de se usa barba, se não usa barba, se tem cabelo comprido ou não tem cabelo. Como é que é o teu processo? E mais que isso, até onde o ator tem liberdade, porque tem direção, tem rubrica, tem uma série de coisas, até onde o diretor tem liberdade, o ator tem liberdade nessa construção. Eu acho que tem aí uns processos, né? Ah, eu acredito nesses processos. O ator não cria sozinho esse personagem, né? Ele recebe subsídios, ele tem uma ideia de como ele vê esse personagem, ele recebe subsídios da direção e às vezes até do próprio autor. O grande problema que eu vejo na construção dos personagens é o início dele. A gente constrói personagens, a gente começa de um início a cada trabalho, a cada espetáculo. Nós nunca estamos prontos para um trabalho, nunca. As circunstâncias de dificuldade são sempre as mesmas, as inseguranças são sempre as mesmas. O início a gente nunca sabe como é que é aquele personagem, como ele funciona no nosso corpo, como ele funciona na nossa voz, como ele funciona no nosso gesto. Eu sempre parto do princípio de que ele tem que nascer de dentro de mim para fora. O Hum, Stanislavski pede essa coisa dessa interiorização e externalização do personagem. Existem aqueles atores que são mais técnicos, existem aqueles atores que são mais intuitivos. Esses atores mais intuitivos, eles vão, se jogam e realizam o personagem. O técnico, o ator mais técnico, ele precisa raciocinar, ele precisa ir por os detalhes, ele precisa entender o que ele está falando, como o corpo dele funciona, como o corpo dele realiza aquilo tudo. Eu acho que tudo isso é uma junção de coisas. Eu acho que hoje, como ator, eu já fui um ator técnico quando eu era mais jovem e já fui hum, um ator intuitivo todas as vezes que eu fui fazer comédia com mais idade. tá. Mas hoje em dia, que eu já tenho
60 e tralalá, 67 anos, É. eu acho que eu sou uma junção de tudo isso. Tem personagens e tem obras que eu chego e falo assim, eu já sei como é que é, e faz, acontece. E tem outros personagens que a gente tem que elaborar, que a gente não fica feliz logo ou rapidamente quando a gente começa a falar um texto. A gente vê que no texto a gente descobre, vai descobrindo esse personagem. Então eu acho que hoje em dia eu sou uma mescla disso. Tem personagens que me tomam muito mais tempo, muito mais me tornam muito mais inseguro de fazer, até eu descobrir como é que ele é. E tem outros que a gente pisa no palco e já faz sem problemas. Eu sou uma mistura disso. O que eu vejo nos meus alunos é uma busca pela essa interiorização, o que é muito bom, e também essa busca técnica. Os alunos, os jovens atores, eles sempre buscam essa coisa técnica. Eles querem a minúcia, eles querem os detalhes, eles querem ler coisas sobre a interpretação e o próprio texto. O que eu sinto hoje em dia também é que se afastam, num processo de trabalho, alguns diretores, até grupos de teatro, se afastam muito do texto para uma coisa chamada improviso. E É. eu acho que o texto, eu sou de uma época em que o texto é muito importante para a construção de um personagem e para a construção de um espetáculo. Eu sou adepto do texto. Existe um texto. Nesse texto a gente encontra tudo. Como é esse personagem, o que ele pensa, como ele age, para onde ele vai, de onde ele veio, o que ele quer. É no texto. A coisa do improviso, ela tem que estar embasada em cima desse texto e não em cima de uma loucura, de uma adivinhação do que pode ser. Ela tem que Eu agregar, sinto que né? O hoje. improviso tem que ser agregador, tem que ser gregário, Exato, né? exato, exato, Agora, exato. se ele falou uma coisa aí, eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca acho que nunca perguntei. Você falou que o ator não faz sozinho esse processo de construção. Muda o jeito de fazer, porque a contracena é importante, né? Quando há uma substituição, você criou o personagem para trabalhar lá. Vai, Rony Facchini, que trabalhou com a gente. Está lá dividindo o palco com o Rony Facchini. Construiu o teu personagem de acordo também com o que o Rony Facchini te trouxe, a interpretação dele. Se há uma substituição, o Rony é substituído por outro ator qualquer. Esse outro ator vai trazer alguma coisa diferente. Muda o teu jeito de fazer? Muda, Que evidente, interessante porque a isso. gente, porque a gente lida no palco com uma coisa que se chama ritmo. E os Hum. ritmos das pessoas, o ritmo da voz das pessoas, o ritmo do falar das pessoas são diferentes. Então, às vezes, o Rony Facchini dava para a cena que nós fazíamos, supostamente, né? Como que É foi um o exemplo que eu ritmo dei. acelerado, vamos supor um ritmo acelerado. E esse novo ator que vem substituir ele traz um ritmo menos acelerado, já mais lento, porque a cena precisa da aceleração. Mas ele não acelera da forma como o Rony acelerava. Então é um outro ritmo. E Tá. aí a gente vai se engrenando nisso, a ponto de eu começar a achar coisas diferentes no meu personagem, aproveitando esse novo momento, aproveitando esse novo, essa nova informação que esse ator está trazendo, porque a gente cria vícios, né? Sim. E se a gente não abre o leque para receber informações novas, a gente fica velho com vícios e É, interpreta um personagem cheio de vícios. É bom é. quando isso acontece, mas existem atores que são absolutamente fechados para isso e ficam exigindo do ator novo uma coisa que o outro trazia e não consegue abrir os olhos para essa nova informação que esse novo ator vem trazendo. Que pode enriquecer E a isso tua construção, né? Exatamente, isso é uma coisa deliciosa de se fazer. Eu sempre estou aberto para isso. Para, que Eu não, legal. não posso dizer que a vida inteira foi assim, né? Porque Hum.
eu acho que eu já fui jovem também, e o jovem é muito desbravador, né? Ele é muito irrequieto, ele é muito, ele acredita em certas coisas. E daí, num dado momento, a gente briga, mas hoje em dia eu acho que eu sou muito mais maleável nisso e gosto dessa novidade. Você falou que já foi jovem e você tinha É ideais. verdade, eu tenho fotos que provam isso. Então, mas o que eu quero saber é o seguinte: o jovem ator que você. Hoje você trabalha muito com jovens, com crianças, com jovens. Eu quero saber de você, da tua visão, se o jovem ator que você foi, o jovem ator da tua época, tinha uma relação diferente com a profissão, com a carreira, do que o jovem ator que você está lidando hoje. É diferente, Ariel? Ah, é muito diferente. Você sabe que quando eu era jovem, eu não ousava, talvez um defeito meu, né? Coisa da minha personalidade. Eu escutava sempre os mais velhos. Eu não ousava contra os mais velhos, as pessoas, todas aquelas pessoas com quem eu trabalhava que tinham mais idade que eu, elas tinham uma bagagem, elas Sim, tinham uma história e com quem eu aprendia. Eu não sinto que o jovem de hoje tenha esse, entre aspas, respeito pelo, pelo que veio antes. sim. Eu sempre digo isso. Olha, o teatro não começou com você, não. O teatro não começou com você, não. Antes de você, você só está em cima desse palco por causa de pessoas que abriram esse caminho, como a dona Fernanda Montenegro, como Raul Cortez, como todos os outros, como dona Maria della Costa, Justina como de vários outros. Moraes, Cacilda Todos Becker. os outros, todos os outros. O teatro não começou em 1900 que você nasceu, Eu tenho uma ou 2000 que impressão, você nasceu. eu tenho uma impressão, Ariel, sempre eu falo isso, eu não sei se eu estou errado, mas é uma impressão que eu tenho, que sua geração, geração depois, todas as anteriores, tinham uma preocupação com êxito. E boa parte, claro que há exceções, boa parte do ator hoje chega pensando em sucesso. É um erro, né? Então, você sabe que quando eu entro numa sala de aula, a primeira coisa que eu pergunto para os alunos nos primeiros dias de aula é: o que você veio fazer aqui? O que você quer aqui? E eu escuto muito: eu quero fazer sucesso, Hum, eu quero ser famoso. Eu escuto muito isso. E, e muitas pessoas encaram a profissão, ou entram na profissão, querendo ser famoso para um círculo muito pequeno dos seus contatos, né? Então, por exemplo, se a minha tia me vê fazendo uma peça de teatro, já está bom para mim. Se ela chegar para mim e falar, olha, que legal, já está muito bom para mim. Se o dono da padaria da esquina me reconhece, porque já está bom para mim. Eu acho que a nossa profissão do ator, eu não acho que ela tem que ter uns limites, eu não acho que ela tem uma, um território fechado, eu não acho que ela não tem fronteiras. uhum. A nossa arte não pode ter fronteiras. E quando você entra para fazer a nossa arte, para trabalhar como ator ou como atriz ou qualquer outra coisa, se colocando fronteiras, sem abrir o seu espaço, sem abrir o seu caminho, sem ter uma visão maior sobre o que você pode fazer com a tua arte, você está fadado ao fracasso, está fadado à frustração. Aquele que entra para procurar sucesso, ele Não vai vai ter encontrar, sucesso, ele né? vai se frustrar, ele vai se frustrar, ele vai se frustrar. Não vai ter sucesso, acho que no objetivo, provavelmente. Exato. Agora, Léo, continuando falando um pouco de composição, você acha que, no teu caso, você habita, você fala o personagem ou a personagem? Tanto faz. Os Mas dois jeitos normalmente, são certos.
Eu falo Eu o falo o personagem. personagem, geralmente eu falo o personagem, mas Eu tanto um também, como o eu outro também. é certo. Então, você habita o personagem ou permite que o personagem habite você? No seguinte sentido, você convive com eles fora do ambiente de trabalho? Você vive com eles o dia todo? Eles te dão toque? Eu acho que isso acontece muito mais com o autor, mas o ator tem isso? Olha, eu particularmente não acredito muito nisso, sabe? Essa coisa de que baixa o personagem e você fica tomado por ele, e se ele é um assassino, você vai começar a matar as pessoas aqui na Não, rua. não. Não foi isso que eu falei. É pensar neles, de repente ver alguma Assim, coisa. pensar, claro, claro, eu penso nele em todos os dias, claro, Eles se. principalmente, mas eu não sou tomado por ele. Tá, Mas eu penso nele, na verdade, eu penso em coisas que eu posso fazer com ele em cena, tá. porque eu não estou tomado em cena pelo personagem. Eu estou fazendo o personagem, mas o ator Ariel está ali muito consciente, dominando a situação. Pelo menos isso acontece comigo. Eu sei exatamente se a minha mão está levantando e que eu quero levantar essa mão e fechá-la em punho. Isso pode ser hoje desse personagem, mas ontem não. Hoje foi uma coisa muito que eu tive de insight e realizo. Eu não sou um ator que faz o mesmo personagem e todos os dias do mesmo jeito. Hum. Eu, é, eu sou muito visceral em cena, né? Então, tem dias que eu faço ele diferente, com mais energia, com menos energia, como qualquer um, como qualquer pessoa. Eu acredito que eu vi você em cena uma vez só. Olha, como ator, com a pulga atrás da orelha. Foi. Renato Era Borg, um Luiz Armando espetáculo. Queiroz, é isso? Isso. Era um Teatro, espetáculo Pro- enorme. Teatro Procopio Ferreira, Enorme. se não me engano, foi quando eu tô. Isso, é. É. Aí, Mas eu acho Ariel, que você me viu em Camas Redondas. Não, em Camas Redondas não, hein? O Vison Voador, você não me viu no o Vison? Visão Voador que você fez com a Jussara, com a Dalileia, não vi. É. Não viu. Agora, me diz uma coisa. Ainda falando do ator, o que te motiva a aceitar ou recusar um convite para fazer algum personagem? Olha, As pessoas com quem hoje vai em dia, o trabalhar, que o texto. não é, mas hoje em dia, como eu trabalho muito, eu tenho muitas coisas que eu estou fazendo, eu estou escrevendo uma minissérie, eu estou dando aula, eu estou o dia inteiro lá no SBT, e o que me motiva a fazer teatro, porque teatro te toma muito tempo. Sim. Teatro você precisa de muito tempo. Você precisa de tempo para ensaiar, você precisa de tempo para estudar o personagem e memorizar textos, às vezes textos enormes. Você precisa estar em discussão o tempo todo com os outros atores que você vai trabalhar. Então, o que me motiva a ir fazer um espetáculo hoje é o personagem. É o que o personagem vai me dizer, o que esse personagem vai fazer, a história. É a história que me chama a atenção. Tá. Eu vou pelo encantamento meu em contar uma história. E Tá. como esse personagem meu conta essa história. Foi o que eu fui fazer agora. Chegou um menino que eu não conhecia, ele tem 29 anos, tal, um jovem ator, se descobrindo agora como ator também. Ele começou tarde e tal. Tarde não, começou mais, né? Mais, Um mais pouco mais idade. tarde. É. Isso. E ele me liga, recomendado por algumas pessoas, dizendo que ele tinha um texto que ele gostaria muito que eu lesse. Era um texto de dois atores, chamado Sindelar no Divã do Dr. Freud. Eu peguei o texto para ler sem grandes expectativas, confesso. E aí eu li o texto, um texto curto, e eu fiquei fascinado, porque pela primeira vez na minha vida eu estaria falando sobre duas coisas muito importantes para mim, atualmente, muito importantes hoje.
Não, não eram importantes antes, mas são importantes hoje. hum, Sobre a idade e uhum, sobre o judaísmo. uhum, Eu, não, embora seja de família judaica, eu não sou um judeu. Eu sou um judeu muito errante. Eu sou um uhum. judeu muito. Basta você ser filho de uma mãe judia para você ser judeu. Mesmo que você não saiba nada sobre judaísmo, que Sim, você não sim. siga carreira, não siga religião, não tem jeito. É atávico. Você é judeu porque você é filho de uma família judia. E isso acontece comigo. Nascido de ventre judeu, né? Exato, exatamente. E aí essa peça vinha falar justamente do Freud receber a visita de um rapaz, Sindelar, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas ele era um Neymar da Alemanha, da Hum, Áustria. Ele era hum. um Neymar, um jogador de futebol jovem, tipo Pelé da Áustria, tipo Neymar, de muito nome, de muito talento. E que de repente, com a agregação da Alemanha com a Áustria, ele se vê obrigado a jogar para o nazismo. E ele não Ah, queria. E a história desenrola-se por aí. E uma das coisas que me fascinou foi eu poder chegar e falar assim um texto do Freud, que ele diz na peça, onde ele fala: Você que não é judeu, lutou pelos judeus. Eu, que atavicamente sou judeu, nunca fiz nada por eles. E hum. essa frase me pegou e me tocou de tal maneira que eu falei, eu quero fazer esse texto. Eu quero desenvolver isso. E foi o que eu fui fazer. Eu estava fazendo o Sindelar, vou continuar ainda, espero conseguir teatro ainda para Hum. continuar fazendo o Sindelar. Mas você fez como ator. Só como ator, só Tá? como ator. Quem dirigiu foi um outro garoto, o Pedro, muito bom, muito Agora, legal. agora, eu te perguntei o que te motiva a aceitar ou a recusar. Já houve algum arrependimento, e nem precisa dizer quando, em aceitar algum personagem e algum arrependimento em recusar? Você te arrependeu das duas coisas em algum momento? Não. Nem de, Nunca, nem de aceitar, nem de recusar. nunca, nunca, nunca. Nem quando, Sabe por quê? nem quando foi Eu, obrigado a recusar por motivos alheios à sua vontade? Eu nunca, eu apenas abandonei um espetáculo. Eu pedi substituição uma única vez na minha vida, quando eu estava fazendo o espetáculo O Rei do Brasil e me convidaram para um outro espetáculo. Depois eu fazia alguns meses a peça tal, me convidaram para fazer uma outra peça e aí eu falei, eu quero fazer essa outra peça. E o Rei do Brasil, eu, eu sofri muito, mas eu tive que chegar para eles e falar, gente, eu vou sair. Pela primeira vez na minha vida eu vou sair. Porque a outra peça que me convidaram, ela é irrecusável. E foi o que aconteceu. Foi a única vez que eu pedi substituição de um espetáculo. Você lembra quem te substituiu? Lembro, era um ator mais jovem e ele, infelizmente, já é falecido, mas eu não lembro o nome dele. O que eu queria saber, na Cara, verdade, a Covid me matou de memória, sabia? não, tudo bem, mas eu queria saber, na verdade, quando você viu alguém fazer o que você estava fazendo, dá ciúmes. Você se apropria do personagem a ponto de ter ciúmes, de ver outros Tenho fazendo? ciúmes, claro que eu tenho ciúmes. É, Claro, mas é, sem dúvida, tá, tá. muitos ciúmes. Mas Agora, respeito o trabalho de quem fez. Na verdade, eu só vi uma vez, a verdade é essa, eu só vi uma vez uma pessoa que foi esse garoto fazendo no meu lugar. mas já teve o contrário, né, Mas Ariel? Você já substituiu algumas vezes. há muitas, muitas vezes. Gerou ciúme, será? Meu, da minha parte ou da Não, outra? do que do outro. Você já se deparou com alguém? Pô, Ariel, alguém já brincou com você nesse sentido?
Acho que já, acho que já. É tudo muito mágico isso, né, Ariel? É. Agora, diz uma coisa, você falou aí que você hoje consegue juntar o técnico com o intuitivo. Aí eu te pergunto, o que que é mais desafiador para você, ou de repente mais gostoso, enfim, fazer aquele personagem que você não conhece, completamente distante de você, o rural de o personagem rural de 1500, estou dando um exemplo aqui, ou aquele que de repente, de tão próximo, cutuca as tuas próprias feridas. Ou o que está no meio. Qual que é o que mais te desafia, o que mais te motiva, o que mais te dá tesão? Olha, sempre dá mais tesão, né? Sempre é muito prazeroso você fazer aquilo que você é contra, né? É muito horrível você fazer um facínora, mas é muito gostoso você fazer um Hum, facínora. é, Eu como nunca fui galã, eu é, nunca fui o garoto bonitinho, nada disso. Eu sempre fiz personagens característicos, né? O antagonista, o bruxo, o médico louco, o assassino. Eu sempre fui o personagem que era o antagonista dos protagonistas. E isso sempre me deu muito prazer, muito, é. muito prazer. No Legítimo Inspetor Perdigueiro, eu fazia um cara que vivia numa cadeira de rodas o tempo todo e que todo mundo achava que ele era maravilhoso, um doce de coco. E no final ele se revela que ele não era paraplégico e que era É. ele quem matava as pessoas. Olha, Então, o espetáculo inteiro eu passava como uma pessoa, como um personagem doce, extremamente querido de todos. E no final do espetáculo, finalização do espetáculo, eu levanto da cadeira de rodas e mostro o revólver com que eu matei um monte de personagens. olha que legal. Era uma delícia fazer isso. Agora, nessa longa carreira, você já levou para a ficção, já trouxe para a ficção personagens reais, personagens que existiram. Freud foi um. Mazoque, você fez Ah, Mazoque? fiz Mazoque. Fiz Mazoque, era uma delícia fazer o Mazoque. Nossa, esse espetáculo era uma coisa, uma coisa. Ele era extremamente expressionista, sabe? Era uma coisa deliciosa de se fazer. Agora, Eu acho que mais contemporâneo, que tenha sido da nossa não, época, você acha que nunca, a nunca. responsabilidade é maior, Ariel? Ah, eu acho, mas também eu acho o seguinte, eu acho que poucos fazem. Eu acho que só o cinema americano que faz isso, né? De trazer uma caracterização de um personagem vivo, de um personagem que existiu, trazer uma caracterização para o ator com todos os detalhes. Eu acho que nós, no teatro, a gente utiliza muito de artifícios, é, adaptamos, fazemos uma coisa que não obrigatoriamente é um personagem, aquele que existiu, reproduzido de forma. Eu acho que existe uma fantasia e eu acho que tem que ter essa fantasia. Tá. Sei lá. Agora diz Eu uma. mesmo não fazia o Freud como ele era, com certeza. Você viu Freud do Odilon? Não, eu me recusei a assistir todos os Freuds que estavam em cartaz. Tinham acho que três Freuds em cartaz. Quando eu ia fazer o meu, eu me recusei. Eu falei, não vou assistir ninguém. Não, É, não vi. o do Odilon é muito bom. Eu quero saber de você o seguinte, por exemplo. Quando um trabalho. Primeiro eu quero saber de você o seguinte: o Ariel Mosch, o homem Ariel Mosch, tem hoje, ou já teve em algum momento, restrição para algum personagem? Alguma coisa, ou para alguma cena? Alguma coisa que você não faria de jeito nenhum? Ou que você não fez de jeito nenhum? Restrição. Não,
Não tem problema com Nunca tive. nudez, não tem problema com fazer personagem panfletário, não tem problema. Eu nunca, eu nunca me opus a fazer nada porque eu acho que nunca chegou até a mim uma coisa sabe, que me aviltasse e tal. É, eu já fiz homossexuais de forma caricata, eu já fiz homossexuais mais sérios, eu já fiz médicos loucos, eu já fiz apaixonados, transcendentais, assim. Hum. Eu acho que eu só me recuso, não é que nem me recuso, eu só sinto dificuldade em fazer e falo com a direção sobre isso quando eu não acredito. Ah, Quando eu não perfeito. acredito, eu não consigo fazer. Já aconteceu algumas vezes de eu ter um texto para falar, onde eu chego para a direção e falo, eu não acredito nisso que está se falando. Eu não acho verdade nisso, eu não, é difícil para mim, eu não consigo achar a verdade nisso. E aí eu vou buscando, junto com a direção que me ajuda, um caminho para encontrar essa verdade desse texto e tal. E aí depois, quando você se envolve o personagem assim, você vai começando a ver que aquele texto tem um fundamento, ou você coloca o teu fundamento nele. Você Busca como alguma ator coisa no que coloca nele. acreditar, né? Busca alguma coisa Exato, no que acreditar. Ah, entendi. exato, exato. E aí você começa a moldar aquilo de uma tal forma que vai embora. Agora, Por exemplo, Ariel, só uma coisa, eu fiz uma vez o Messernícia da Mandrágora ah, e ele fala para burro, meu Deus do céu, como fala aquele texto? Eram 90 páginas de texto e eu tinha texto para decorar nas 90 páginas. Eu não sim. saía de cena. Eu não saía de cena. Quando eu peguei o texto, eu falei assim, eu não vou conseguir decorar isso nunca. Quem dirigiu foi o Lage. Eu cheguei para o Lage e falei, Lage, eu quero fazer esse personagem sim, mas eu não sei se eu vou conseguir decorar. Cara, eu decorei em uma semana, Você tem porque facilidade eu em decorar? acreditava no texto. Tudo que se falava, eu acreditava muito. Então, foi uma empatia minha com o texto que eu decorei tudo em uma semana. Você tem facilidade em decorar ou depende do acreditar mesmo? Cada trabalho é um processo diferente. Não, cada trabalho é um processo diferente. Nesse mesmo que eu fiz agora, do Freud, Hum. tinha uma parte do texto que eu achava muito chata, o monólogo dele muito chato. E eu até cheguei a falar com o autor. Eu falava assim: olha, me desculpa, com todo respeito, eu falando com o autor, eu leio esse texto, para mim é uma defesa de tese, não é um texto dramático. Ele está desfilando um monte de tese, e eu não consigo falar isso. Eu não quero defender tese no palco. E aí cortou-se, porque eu não Ah, conseguia decorar aquilo. tá. E aí, quando cortou-se, eu me aliviei e falei: ah, tá bom. E aí decorei todo o texto. Entendi, entendi. Ô, Mas Ariel, aquele texto eu não conseguia, de jeito nenhum. porque você realmente não acreditava nele, não via ele como diálogo. é, é, Dramático. tá. Exato. É. Agora, me diz uma coisa: quantas vezes já morreu? No teatro, No teatro, na TV? no teatro, acho que 3 vezes. Você morria todos os dias. No teatro, 3 vezes. Moros e seu Carrasco, eu fazia o espetáculo. Era um personagem. Moros e seu Carrasco era um espetáculo que acontecia na Inglaterra de 1500, 1600, e, e os 20 primeiros minutos do espetáculo, o espetáculo tinha 1 hora e meia, mas 20 minutos do espetáculo, início, era eu. De repente eu morria É, no palco e é. ficava o meu corpo deitado no palco o resto do espetáculo, 1 hora. Tá. Eu dormi muitas vezes nesse espetáculo. E na TV? Dormi.
Já morreu na TV? Já. Eu fui assassinado numa novela. A pergunta Foi que eu te muito legal. faço, a pergunta que eu te faço é, gravar a morte ou fazer a morte faz pensar na finitude? É, E se sim, se a morte te assusta? aham. Olha, eu vou te falar uma coisa. Fazer a morte no palco ou num trabalho não me liga com a finitude, não me transcende a nada sobre a morte em si. Mas eu perdi muitos amigos nesses últimos tempos aí, por causa da Covid, por causa de um monte de gente que faleceu, conhecida, íntima, pessoas queridas, tal. E aí eu tenho pensado mais nessa coisa do final, né? Por isso que, de Que repente, hoje em dia eu sempre digo, eu tenho muito mais passado do que futuro. eu estou escrevendo uma peça chamada Sobre o Terceiro Terço da Vida. Nossa, eu queria muito falar sobre isso. Queria muito. Queria encontrar um texto que me ajudasse a falar sobre Eu estou isso. falando, eu estou escrevendo. E foi entrevista, engraçado, só um parênteses aqui. Foi uma entrevista que eu fiz com a Silvia Pfeiffer, a partir disso que eu comecei a pensar nisso e estou trabalhando nela. Com o Tibau. Então, mas você sabe que morrer é uma pena. Eu acho que é uma pena, é uma pena, porque viver é tão legal. Pois é. Viver é tão legal. Embora o mundo esteja essa baderna que está hoje, eu acho que o Ainda mundo assim, está baderna. Mas as coisas que eu faço, meu modo de viver, as pessoas com quem eu convivo, é muito legal. Eu não acho legal ver as pessoas morrendo de fome aí fora ou dormindo na rua. Eu ou não em acho legal nada guerras, disso. ou em As guerras. guerras. Pois é. Eu não acho legal nada disso, mas viver é muito bom. E aí dá uma dó de morrer, Agora, dá uma dó. Já matou em cena? Já, É melhor várias matar? É vezes. melhor ou matar? Morrer ou matar em cena? Ah, é melhor matar, né? O personagem Melhor continua. matar. Tá. Oriel, Melhor matar. vamos pensar no seguinte: final de trabalho, não final do dia do trabalho. Encerra a temporada, acabam as gravações, acabam as filmagens. Qual é a sensação? Luto, vazio, é, Já teve alguns momentos, alívio? né? Então, antigamente, nos momentos mais para trás, era uma tristeza, porque acabou, né? Acabou aquele personagem, nunca mais eu vou fazer ele. Acabou aquela circunstância daquela peça, nunca mais eu vou fazer ela, tal. E mas era legal pelas amizades que você fazia, né? E que continuavam de alguns atores. E às vezes essas amizades elas nem eram tão próximas, elas se distanciavam porque terminava esse espetáculo, mas o outro ia fazer, aquele outro ator ia fazer outro espetáculo, já estava programado para ele fazer um outro trabalho, ou para mim um outro trabalho. Hoje em dia, eu lido muito bem com essa coisa do término dos trabalhos, porque é, eu sempre estou engajado numa outra coisa que vem posteriormente, logo em seguida. Tá. Faz muito tempo que eu não termino um trabalho e não tenho um horizonte na frente, graças a Deus. O homem lá em cima gosta de mim. Eu sempre tenho uma continuidade para um outro trabalho, ou para o teatro, ou para o cinema, ou para a televisão. Eu lido dessa forma, tem uma continuidade sempre, né? Não com o mesmo personagem, mas com um personagem diferente. Agora, você é um ator que traz souvenir dos personagens ou empresta coisa tua para o personagem? Sim, já Ah, emprestei, empresto muito hoje em dia. pega de volta? Traz de volta? Trago de volta. E souvenir, Sabe você por traz? quê? Eu tenho uma coleçãozinha de óculos.
E eu tenho óculos do século XIX, óculos do século XX, começo do século XX, eu tenho Hum. óculos mais modernos, tal. E os meus, como eu não enxergo sem óculos, Tá como eu. eu preciso, e eu não gosto de lente de contato, então eu preciso de óculos em cena. Então, Hum. se eu estou fazendo uma peça de época, eu tenho o óculos da época para Ah, usar, entendeu? Com a lente que eu preciso, tal. Empresto para novela, para o teatro, para cinema. Eu sempre estou com um óculos meu diferente, que é para o personagem. agora, você traz alguma coisa do personagem também? Sempre que pode? Já trouxe terno, já trouxe um anel, alguma coisa assim. Mas ultimamente faz tempo que não trago, viu? Tá. Agora, pensa o seguinte, Ariel, a tua emoção tem uma prateleira na tua emoção, tá? Onde você, uma prateleira com várias estantes onde você coloca os personagens. Eles ficam em prateleiras diferentes, o mais alto, os mais marcantes, a prateleira mais baixa, ou eles ficam todos numa mesma prateleira? Você tem o mesmo carinho, a mesma gratidão, o mesmo respeito por todos eles, de maneira igual? Então, lá na escola onde eu dou aula, a coordenadora uma vez chegou e falou assim: quero, numa reunião, quero que vocês tragam para a próxima reunião fotos dos trabalhos, dos últimos trabalhos que vocês, como atores, fizeram. Era uma reunião que ia ter e ela queria que cada um de nós, atores, professores, atores, trouxéssemos um material fotográfico dos nossos últimos trabalhos. Eu fui com uma mala. Eu fui com uma mala de fotografia. E eu cheguei com a mala de fotografia e falei assim: olha, Débora, você me desculpa, eu não consegui escolher. Não tem. Eu peguei essa foto aqui e a outra começou a chorar porque eu não ia levar ela. Eu falei: não, não, você vai também. E aí foi, eu trouxe a mala, tá tudo aqui. Minha vida em fotos estão aqui de teatro profissional. Eu acho que está tudo numa prateleira. É Todos mesmo. os personagens eu trato com o mesmo carinho, eu tenho o mesmo afeto por eles, seja um marginal, seja um, um religioso, todos são, todos me ensinaram coisas, todos eu disse coisas que eles pensavam e que eu trouxe para minha vida e que eu aprendi. Isso é muito louco, né, Ariel? É muito louco, é muito louco. Agora, em audiovisual, você já fez algum vilão? No cinema e na televisão já. Qual vilão da televisão você elegeria, assim? Eu vou falar Um de um vilão. mordomo, um mordomo que eu fiz na novela Vende-se um Véu de Noiva e um prefeito que eu fiz num seriado chamado Patrulha Salvadora. Tá. Por que que o vilão é tão sedutor? Para o ator e para o público. Normalmente o público gosta do vilão, né? Por que que o vilão é tão sedutor? Eu acredito muito na transgressão. Eu acredito Hum. na transgressão. E eu acho que a gente só dá passos na vida da gente se a gente transgredir. Uhum. Eu acho que eu só consegui chegar, se eu cheguei em algum lugar, porque eu transgredi muitas vezes. Eu não fui um carneirinho que obedeceu só. E eu acho que as pessoas faz parte do ser humano transgredir. Se você está no meio de uma mata, não adianta nada você ficar sentado aqui nesse lugar que você está, no meio da mata, e não sair transgredindo para dentro dessa mata, para poder achar um caminho de saída ou um Desbravar, outro né? meio de. Então, eu acho que nós vivemos transgressões, transgredindo. Algumas pessoas têm medo. E aí, quando elas assistem um transgressor na arte, no cinema ou na televisão, elas se identificam imediatamente. Até porque é o vilão que dá a ação na história, né? Não é? É isso, é. O vilão, Agora, ele faz eu acho que o vilão faz
o protagonista bonzinho, não vilão, Hum. funcionar, fazer Sim, alguma coisa. Porque senão ele sim, ficaria parado, sentado, olhando o sol, olhando as sim, estrelas, sim. olhando a lua. Agora, Ariel, na contramão disso, você é bom de comédia, eu sei que você fez várias comédias. Primeira coisa, é mais difícil fazer comédia mesmo? Como se diz? Eu acho que sim. Por quê? É muito difícil você contar uma piada e fazer com que todo mundo ria. Mas é muito fácil você chegar e falar uma coisa dramática e fazer as pessoas se condoerem de você. É muito simples eu chegar em frente a uma câmera e falar assim: gente, a minha mãe morreu, ela estava muito doente no hospital, e aí eu preciso ir até lá porque ela está ali estendida na cama, morta, e eu preciso ir lá para cuidar dos trâmites burocráticos tal. Minha mãe sofreu muito nesse. É muito simples você chegar e condoer as pessoas com alguma historinha mais dolorosa. É muito difícil eu chegar e fazer você rir com uma piada. Fazer você rir com uma piada, você fazer rir com uma frase, é muito difícil. Também por Eu causa fui do assistir tempo, por causa da precisão, é precisa, né? tem um tom, existe um tom. Eu sempre falo isso. Na comédia existe um tom. Se você não faz esse tom na hora da palavra, da piada, você não contagia o público. Na comédia, a comédia não adianta você querer forçar a piada, forçar com um gesto, forçar com uma interpretação canhestra. A piada ela já existe, na comédia ela já existe. É só você saber fazer o tom dela, o tempo dela. Isso. O escada é importante e é difícil. Claro, com certeza. Com certeza. Você já trabalhou com esses gênios do humor, Jô Soares, Ronald Golias, Chico Anísio, algum desses, ou então, de repente, alguém do teatro que seja humorista? Trabalhei. O Jô dizia uma coisa, e eu acho que você vai concordar, que todo grande humorista é um bom ator. Nem todo bom ator sabe fazer humor. Isso é verdade. Isso é uma verdade que a gente vivencia quando nós estamos trabalhando. A gente vê uma atriz que é uma ótima atriz dramática e não consegue fazer uma comédia. Ela não traz o timing da comédia. Mas você pega um ator cômico e joga ele num drama, joga ele numa tragédia e tal, e ele consegue fazer. Isso é uma verdade. Eu concordo plenamente sobre isso. Agora, eu trabalhei com grandes atores que têm um tom da comédia maravilhoso. Por exemplo, o Marcos Caruso, a Jandira Martini, que é uma comediante fantástica, Fúvio a... e muitos outros, meu Deus do trabalhou com céu. Fúvio, Trabalhei com o Fulvio Stefanini. ele também é Ele é um bom de... ótimo comediante também. Eu sempre acho que o Fulvio ele foi galã de televisão, Eu né? lembro, eu lembro. Ele foi um galã E é uma de figura televisão. fantástica também, já passou por aqui. Fantástico. Nossa, uma delícia. E quando ele veio, ele foi envelhecendo, vamos chamar assim, né? É. Sendo um ator mais velho, ele foi adquirindo uma coisa da comédia muito forte nele. E é impossível não lembrar dele como comediante na novela Gabriela, Nossa. E ele contou uma né? O história, clássico Gabriela lá de e ele 2000. contou uma história sobre Gabriela, e teve um almoço com o Jorge Amado, e o Jorge Amado, almoço, já tá na hora que ele foi embora, o Jorge Amado falou assim: Pô, o teu tunico é melhor que o meu. Ele contou isso para mim. Mas aí, falando de comédia, eu quero te perguntar uma coisa. Se realmente é mais difícil, é senso comum entre 99% dos atores que a comédia é mais difícil, por que a crítica, e mesmo o público que prefere a comédia, enxerga a comédia como gênero menor? Porque acontece, não acontece? Acontece.
Não existe prêmio para ator de comédia. Você pode ver, nem o Oscar entrega prêmio para melhor ator Em comédia. se é comediante, né? Não tem isso. Eu acho que é um preconceito muito grande. E, e existe hoje em dia um prêmio aqui no Brasil para o comediante, para a comédia, que foi planejado, que foi criado por um comediante muito legal aí, e que eu louvo esse acontecimento. Mas é muito difícil um prêmio dar uma premiação de melhor ator ou melhor atriz para um comediante. Por quê? Não sei. Não sei. Acho que é preconceito. Os críticos, preconceito. Talvez A, porque a, seja. a, a comédia sempre é uma arte menor. E sabe por quê? Quer dizer, eu acho, né? Historicamente falando, a comédia sempre é das camadas mais baixas da sociedade. Uhum. Sempre, historicamente, na Grécia, era estabelecido dessa forma. A comédia era apresentada para a camada mais pobre da sociedade. Você pode ver que nas novelas os comediantes são os personagens da periferia. É a empregada, o chofer, o jardineiro, que são os comediantes. Nunca é a madame. Nunca é a madame. Sim, Raramente é a madame. sim, sim. É porque é mais coisa, porque é popular. Você está falando exatamente isso, que a comédia é É. popular e tudo que é popular, as pessoas torcem o nariz. É uma grande bobagem. Eu quero fazer uma parte de perguntas bate-bola, mas antes eu vou te perguntar uma coisa. Por mais êxito que esteja no teatro, por mais conhecido que se possa ser no meio cinematográfico, a televisão tira do anonimato. A televisão te torna uma pessoa popular. Eu quero saber o seguinte: você já sentiu isso? Em que, a partir de qual trabalho você se viu mais popular e como é que você lidou com essa coisa da popularidade? Eu sei que pode ser que tenha tido momentos que foi mais popular, mas como é que de repente, estar fazendo um trabalho de muito sucesso e ser olhado na rua por todo mundo? Então, eu na televisão eu fiz papéis muito bons de novela, sabe? Eu tive essa sorte de fazer não protagonistas, mas papéis bons, os papéis. E aí eu sempre fui muito reconhecido na rua por causa disso. Eram personagens muito marcantes, né? Mas a experiência que eu tive de ser reconhecido e, e eu falei assim, gente, eu virei Michael Jackson porque eu não posso andar na rua. Foi quando eu fiz Chiquititas, que era Ah, uma novela argentina que nós gravávamos em Buenos Aires e e quando eu voltei uma vez para o Brasil, a única vez que eu vim para o Brasil para fazer algumas coisas que eu precisava tal, eu fui para um restaurante para almoçar com a minha família e eu não consegui almoçar, porque todos os familiares das crianças do restaurante começaram a vir até a minha mesa querendo tirar foto, querendo autógrafo, e eu não conseguia almoçar. E uma vez eu no shopping, aqui em São Paulo, eu entrei numa loja para comprar uma coisa e eu tive que ser levado pelos seguranças do shopping, porque a criançada toda, os pais, as mães, começaram a ir atrás e corria um risco de se machucar, de empurra-empurra, tal, então eu tive que ser levado para fora. Isso me assustou muito. mas até que Isso ponto me é assustou gostoso? profundamente. Hã? Até que ponto assusta e até que ponto é gostoso? É gostoso na hora de eu estar contando aqui para você. Hum. Sabe, é gostoso quando terminou e eu fui para casa e eu contei para os amigos, foi quando eu falei para os amigos, ó, gente, eu virei Michael Jackson, porque ou Madonna ou Michael Jackson, porque eu ando na rua, as pessoas me seguem. Agora, é pavoroso na hora que está acontecendo, porque o público, ele é inacreditável, as pessoas não têm o limite. Elas querem uma coisa e elas vão.
e elas vão tentar conseguir. Então, passa por cima de um, passa por cima do outro, empurra um, empurra o outro, dá cotovelada, arranca, puxa a roupa. É muito louco, é insano isso, é insano. Eu acredito que passava Michael Jackson, se fosse para a rua, ou um outro ator de novela aqui do Brasil mesmo. É Tá, assustador. tá. Vamos lá. Quero fazer pergunta de bate-bola, tá? Primeiro, é, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. Eu acho que o ruim do sucesso é você achar que tudo que você vai fazer daqui para frente vai ser sucesso. Você não ter o discernimento de que é sucesso agora, mas o próximo trabalho não obrigatoriamente você terá esse sucesso. É saber até o limite das coisas, é conscientizar-se, é ter o pé no chão. E o bom do fracasso é que você se vê é, um ser humano normal, né? Você erra, você erra, você não é só talentoso, você erra. Ariel, você gosta de se ver, você se olha no audiovisual, você gosta de se ver, você se olha com os olhos da severidade ou da generosidade? Não, eu me olho, eu não gosto de me ver, e às vezes, quando eu me vejo, eu sou muito severo. Qual a emoção mais genuína para o Ariel? Ler um bom texto, fazer um bom texto ou ter a cena pronta? O que emociona mais? Ter a cena pronta me emociona mais. É. Eu dominando, eu tendo o domínio sobre o que eu estou fazendo, isso me emociona muito. Quando, num texto, você percebe que o pensamento é melhor do que a palavra, o que acontece? Que a ideia é melhor do que o resultado. Eu vejo isso muito de uma coisa paralela, sabe? Eu não consigo desligar o pensamento ou a ideia de realização, muitas vezes, da palavra. Eu acho que elas caminham juntas. Eu digo alguma coisa em cena e eu ajo, ou eu tenho uma ação posterior que complementa, às vezes. Eu acho que é isso. Eu entendi a pergunta. Sim, quando você percebe que a ideia é mais genial do que o desenvolvimento do texto. Tá, eu vou mudar um pouco o que eu falei, porque eu acho que eu entendi melhor. A ideia, quando ela é melhor do que o texto, é, é frustrante. É frustrante. Frustrante também por mais que se respeite, por mais que se saiba a importância da edição, fazer uma grande cena e ter ela retalhada ou retirada. Isso é normal dentro do trabalho. Bem-vindo ao cinema, bem-vindo à televisão, Mas ou frustra. bem-vindo ao ensaio do teatro. É inevitável. Eu acho que a gente constrói. Eu não acho que o autor nos entrega uma obra, não mais, né? Hoje em dia eu não acho mais. Já pensei assim, mas eu não acho mais que um autor nos entrega uma obra definitiva. E nem Shakespeare. Hoje em dia a gente pega Shakespeare e trabalha muito o texto dele. Tem coisas que cabem ainda hoje dele e tem coisas que não cabem mais. Quando você vai assistir o Royal Shakespeare Company em Londres, e o Royal Shakespeare Company, para quem não sabe, é uma companhia que apresenta as obras do Shakespeare completas. Completas. Então, tem obras que duram 4 horas, né? Tem duração de 4 horas, de 5 horas. Apresentam os 5 atos do Shakespeare falando o texto completo dele. Ó, tem certos momentos. Eu assisti Henrique V, se eu não me engano. E eu chegou um dado momento que eu falei assim, podia cortar um pouco, né? E porque não precisava mais tudo.
A gente não monta mais Hamlet, embora seja um texto fabuloso, como Shakespeare escreveu. Eu acho que existe hoje em dia uma leitura, uma readaptação. Eu acho que o tempo é outro. É isso. É, como ator, você prefere o diretor mais austero ou o diretor mais dócil? Não, E, eu prefiro mais austero. e você, que tipo de diretor é? Eu, eu já fui austero Hã? e hoje em dia eu sou bastante dócil. Eu aprendi que a gente precisa conversar, que não adianta você gritar com ninguém, que não adianta você brigar com ninguém, não adianta você ser estúpido com ninguém. E ainda assim, como ator, você prefere o mais austero? Prefiro, prefiro. Que engraçado. Me chacoalha mais, me chacoalha Ah, mais. é porque tem todo tipo de ator também, né? Ah, o autor tem uma assinatura. Numa novela com vários colaboradores, o ator consegue perceber quem que escreveu a cena? Consigo, consigo, eu consigo muito, e Hum, mais, eu como telespectador, eu quando assisto, eu sei exatamente quem essa cena foi dirigida pelo diretor tal e essa outra foi dirigida pelo diretor Y. E tá. como autor também, eu sei quem está escrevendo, se é a autora principal, o autor principal ou são os seus ajudantes, auxiliares. Agora, como um público, o que te incomoda mais? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por atores brilhantes? Eu Aí vou falar uma coisa horrorosa agora. Eu acho que Hum, ator bom conserta qualquer espetáculo, conserta qualquer texto. Ator ruim, atriz ruim, é um horror. Ou num espetáculo, ou num texto bom, ou num texto ruim. Eu acho que o ator bom, a atriz boa, a gente consegue modificar e fazer com que o espetáculo se aconteça. como diretor, a estreia, você vê da coxia, da plateia ou da cabine? Como diretor, É, aí eu prefiro assistir da plateia. é. Alguma novela que você não fez e gostaria de ter feito? Novela? É. Hum, acho que sim. Uma novela que eu gostaria muito de ter feito. Meu Deus. Outro dia eu pensei sobre isso, agora eu não estou me lembrando qual foi a novela, mas eu acho que foi a. Não, não foi uma novela. É. É uma série que eu gostaria muito de ter feito na televisão. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, que bacana. Foi bom você falar nisso. Estamos indo para a parte final. Eu quero que você me dê algumas perguntas ainda. A Globo, durante muitos anos, foi hegemônica. Essa hegemonia, eu acho que não é bom nem para quem é hegemônico. Primeira coisa, essa ampliação das plataformas, como é que você enxerga isso e como é que você enxerga a evolução, o futuro da telenovela? Eu, bom, em primeiro lugar, eu acho que a novela está fadada, ela tem um tempo aí de vida que vai modificar-se. Eu acho que a novela, da forma como nós conhecemos, da década de 80, 90, ela está fadada a desaparecer. As pessoas não assistem mais a novela todos os dias, não têm mais paciência para acompanhar. O seriado, as pessoas assistem quando elas querem. Quantos capítulos quiserem, né? Quantos capítulos quiserem, inclusive. Na televisão, a Globo, com a sua Globoplay, essas coisas aí, ela está aprendendo a fazer isso. Ela está jogando no ar as novelas antigas e você está tendo a oportunidade de assistir quantos capítulos você quiser, como um seriado.
e É eu o acho que as caminho. novelas vão se transformar em seriados. Eu E acho mais essa, saudável. e essa coisa da quebra da hegemonia? É bom, né? Aumenta o campo de trabalho para todo mundo, né? Mas sem dúvida, mas sem dúvida, a partir do momento que haja trabalho para todo mundo, Sim. porque essa questão ela esbarra numa coisa que é a abertura do mercado, mas o fechamento em grupos. Não Ah, tá. adianta, não adianta você fazer um núcleo de pessoas que trabalham para você e não abrir para outros grupos de pessoas para trabalharem no que for, na obra que for. Não dá para nós vermos no cinema sempre os mesmos atores. Não dá para a gente ver nas séries sempre os mesmos atores. Ou esse mercado realmente se rompe e abre para uma gama enorme de trabalho para muitos atores, ou está fadado a nós repetirmos a burrice de anos atrás, entendeu? Essa hegemonia aí que se rompe, ela se rompe até certo momento, ela não, ainda não é a abertura total. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ainda existem núcleos que se fecham e que são fechados e não abrem suas portas para uma gama maior de atores. Mas, de qualquer maneira, é um começo de caminho, né? Eu sempre acho muito bem-vindo essas novas tendências, mas não dá para nós deixarmos para amanhã. As coisas precisam acontecer mais rápidas. Tem A razão. nossa arte ela é mais rápida do que planejar-se, entendeu? Uma nova tendência para daqui a alguns anos. Não, é Tem, agora. tem É razão. Tem razão. agora. Ariel, as quatro últimas perguntas eu te prometo, e essa primeira é muito rápida. O que você fala para os teus alunos? E para dar certo, o que é mais importante? O talento, a vocação ou o carisma? Ou Olha, não é tão. eu nunca toquei nisso, sabe? Essa coisa do talento, O que da você falaria? vocação, Então, eu acho. o que você diria? Eu sempre digo que você tem que conhecer a tua profissão. E conhecer a sua profissão é estudá-la, é percebê-la, é olhá-la, é observar. É muito importante para um ator a observação. É no observar que você constrói as tuas coisas, é no observar que você tem subsídios para montar um personagem, para construir um personagem, para vivenciar um personagem. Ah, eu acho que todo mundo pode fazer teatro. Alguns serão grandes atores, outros só serão atores médios, medianos. E por quê? Por uma questão de você se dedica mais ou você se dedica menos. Você entende mais ou você entende menos. Você é mais inteligente ou menos inteligente na compreensão daquilo que vai fazer. Eu acho que existem aqueles atores que são que cai dentro daquela regrinha, né, que eu falei, de atores mais técnicos e atores mais Intuitivos. isso. Como que você entende a sua arte? Como que você lida com essa arte? A grande maioria não faz isso. A grande maioria quer o resultado e não o Sim, processo. sim. Então, a gente, hoje em dia, só consegue realizar grandes trabalhos se nós realmente passarmos pelo processo. O resultado, meu filho, é pífio. O resultado é mentiroso. O O processo é resultado, tudo. às vezes, não leva muito longe. E é isso que eu tenho visto: resultados e processos largados. Então, eu sempre Eu, falo para os meus amigos, para os meus alunos, é muito importante você passar pelo processo. Existe um processo. É isso. tenho três perguntas, mas eu esqueci de te falar de uma coisa, Ariel. Você tem um livro que não foi publicado ainda? Como é que chama e É, para que eu, é? E por que não foi é um livro publicado? de voz e dicção para atores e profissionais da área que utilizam a voz.
é um livro que não é um livro de um fonoaudiólogo. Eu não sou fonoaudiólogo, mas é um livro técnico de interpretação vocal. Os fonoaudiólogos escrevem os livros das dislalias vocais, né? Dos defeitos das falas, dos defeitos da pronúncia, dos defeitos do aparelho fonador, da boca, da respiração, tal, tal, tal. Eu trato nesse livro das questões da interpretação da palavra, da interpretação da frase, da interpretação de um texto. E de como você faz essa interpretação através da fala, do tônus vocal, de como você utiliza a sua voz para a realização disso, de como você realiza as tonalidades vocais para mostrar ou não uma personalidade de um personagem, uma circunstância de um personagem. Isso tudo está na voz, é transmitido pela voz. Os dubladores, e muita gente hoje em dia, muitos alunos aparecem querendo ser dubladores. Os dubladores fazem exatamente isso. Utilizam as nuances vocais, os tons vocais, para dar vida para eu estou falando dos bons dubladores, né? Para dar vida para aquilo que eles estão interpretando, dando voz a um personagem. E é isso que eu falo no meu livro. Como é que É chama um e por livro que de que não voz e saiu dicção. ainda? O livro, o livro é enorme, Hum? ele está com 300, 400 páginas, e eu escrevo ele há mais de 20 anos. Hum. Eles são resultados de aulas com os alunos, de mais de 20 anos de aula com os alunos, e eu preciso sentar e reduzir isso para um número de páginas que as pessoas queiram comprar. Como é que vai chamar o livro? Técnica vocal para profissionais que usam a voz. Tá. Bom, vamos lá. As 3 últimas perguntas, ali eu te prometo. A gente vê muito no teatro, na teledramaturgia, homens interpretando mulheres. E vê mulheres interpretando homens mulheres interpretando mulheres que passam por homem. Mas a gente vê pouco mulher fazendo homem. Por que isso daí? Isso vem lá da Grécia, do teatro grego, onde só homem fazia. Por que você acha que isso acontece? Vaidade da atriz? Bom, a mulher só subiu no palco no século XVII. Antes disso, a mulher era proibida de subir no palco, né? Os papéis femininos eram feitos por homens. Então, essa tradição de homem subir no palco para fazer papel feminino, eu acho que ela é muito maior do que a da mulher fazer papel masculino. Mas isso se rompeu muito em ópera. Tem várias óperas, inclusive do século XVI, XVII, onde a mulher faz papel de homem, justamente pela técnica vocal dela. A Viúva Alegre, nós temos um personagem na Viúva Alegre que é o conde de não sei o quê, onde quem faz é uma mulher. Sempre foi uma mulher. Eu acho que hoje em dia a gente pode fazer o teatro nos permite fazer de tudo. Você viu a Você pode Dalileia? Você ser, conhece a Dalileia, né? sim, trabalhamos juntos algumas vezes. Você viu ela e a Maiara fazendo Dois Pedidos numa Noite Suja, direção do Flávio Não, Galvão? não vi, eu queria muito ter visto esse espetáculo. Foi muito, foi muito interessante. Eu acredito, acredito. E eu acho que cada vez mais nós precisamos ocupar o palco com essas liberdades de encenação. Por que, que não pode ser uma mulher fazendo Hamlet, por exemplo? Já houve, né? Sarah Bernhardt fez Hamlet lá no século XIX. Acontece, mas é menos comum. Ainda é menos comum. E eu acho que hoje em dia a coisa piorou até. Porque, por exemplo, eu adoraria fazer uma travesti em cena, mas não me permitiriam porque eu não sou uma travesti e porque tem um travesti que pode fazer
que é ator e que pode fazer. Já teve uma complicação dessa, teve um caso desse aqui em São Paulo, onde uma peça foi escorraçada, porque um ator fazia uma travesti e não podia, não queriam deixar qualquer Mas coisa fazer uma parecida. mulher, como o Edinho fez no Tango Bolero e Tchá Tchá Tchá, não é interessante? Então, eu acho muito interessante tudo. Eu acho que essa liberdade ela tem que existir em cena. Eu posso ser jovem e posso fazer um velho. Não obrigatoriamente um ator. Se eu sou um bom ator e consigo fazer esse velho de uma forma convincente, eu posso fazer. Eu acho que a liberdade do palco ela não pode ser tolhida. Você pode Le- subir no palco, se produzir e fazer aquilo que você quer fazer. É isso. Vamos lá, Ariel, 50 Eu acho que a anos. televisão é mais complicado, o cinema é É, mais complicado nesse sentido, mas o palco não. O palco não. vamos lá, Ariel, 50 anos de carreira, sei lá, 2 centenas de personagens, talvez. Pergunta que eu te faço é: tivesse sido você, por acaso, tivesse tido você, por acaso, uma outra trajetória que não de artista, fosse outra coisa na vida, você seria o mesmo Ariel ou você seria uma pessoa diferente? O que eu quero dizer é saber o que as 200 vidas acrescentaram à tua vida. Olha, eu acho o seguinte, eu não, eu acho que o que me salvou foi fazer teatro. O que me salvou foi fazer teatro. Eu não tive uma infância de família muito tranquila. Muito pelo contrário, foi uma família bastante neurótica, principalmente com a separação dos meus pais. Você tem irmãos? Como? Você tem irmãos? Tem uma irmã, É. uma irmã. Mais A nova? minha irmã é pedagoga, é mais nova. Ela é pedagoga. Hum, Ela trabalhou dando aulas a vida tá. toda. E eu acho o seguinte, eu acho que o teatro me trouxe a fantasia que a vida real não tinha me dado. Talvez por isso que de criança eu brincasse de teatro, brincasse de fantasiava a vida, porque a vida que estava ao meu redor, e isso eu vivenciei mais do que a minha irmã, porque quando minha irmã nasceu, isso tudo já tinha acontecido muito. A minha irmã, eu acho que foi um segura-marido, sabe aquela coisa de segura-marido? Sei, 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 sei. Eu tenho muitas críticas na família, né? Hoje todos eles, infelizmente, já faleceram, já morreram, infelizmente. Mas a minha família foi muito neurótica. Meu pai, filho único. Minha mãe, filha única também. Ou seja, eram duas crianças mimadas, eu sempre disse isso, que eles dois eram muito mimados e que casaram no momento que não era para se casar. Eles Brincaram não de deveriam ter casamento. casado. E, e aí as brigas familiares, eu me lembro delas, tal. Eu acho que o teatro me salvou, porque eu poderia ter sido um neurótico como eles. E, e eu acho que eu me salvei dessa. Você sabe que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso da minha vida publicamente, numa gravação. Te agradeço a Nunca toquei confiança. nesse assunto. Te Nunca, agradeço a nunca. confiança. Eu não sei, eu acho que eu me libertei de tudo isso. Mas que foi muito difícil a minha infância, uma parte da minha juventude, foi muito difícil porque as relações familiares elas não eram boas. Tanto que eu saí de casa aos 16 anos. Eu saí de casa aos 16 anos. Agora, para encerrar, Ariel, já te agradecendo muito, Eu que te lembra, agradeço. lembrando o pedido que eu te fiz. Espero que você tenha gostado. Sempre Gostei aprendo, muito. sempre aprendo muito com cada entrevista. Conhecer, para um autor, basicamente, conhecer o universo do autor é fundamental para o trabalho. Muito obrigado. Eu queria te
encerrar perguntando para você, mas fazendo um pedido. Me responda, não com a severidade que você diz que você se vê. Busque um pouco de generosidade na resposta. Quem é Ariel Mosch? Olha, o Ariel é um cara de 67 anos, da década de 50, que ainda não descobriu o que veio fazer aqui. Eu acho que ainda não. Acho que tem muita coisa ainda para eu descobrir. Eu sou muito curioso. As pessoas às vezes dizem assim que meu olhar é de criança. Eu sou uma pessoa muito curiosa o tempo todo. Sou muito observador e sou muito detalhista. Essas três coisas, eu acho que me transformam num ator e num diretor bastante pontual, porque eu sempre vou muito nessa questão dos detalhes. Então, eu acho que o Ariel Mosch, né, falando na terceira pessoa, eu, eu sou um cara que ainda não viveu o suficiente e que ainda estou aprendendo um monte de coisas, porque eu não sei se eu ainda aprendi, não. Sei lá, acho que não. Me permita dizer a minha visão. Eu sei que o Ariel Mosch é muito respeitado e muito querido no meio, conversando com muitas pessoas ao longo desse tempo todo. Eu sei Obrigado. que você é uma pessoa respeitada e querida. E comigo, desde o começo, sempre foi muito dócil, muito querido, e eu te agradeço por isso. Eu que te Muito, agradeço por esse encontro maravilhoso que a gente teve e essa oportunidade de eu falar as coisas que eu disse. Pelo amor de Deus, quem escutar, quem assistir, o teu público é grande, não entenda como definitivo nada do que eu falei ou como características que eu pense definitivamente. É o que eu disse, eu estou aprendendo e às vezes as pessoas me dizem coisas que me fazem rever e repensar, e isso é muito bom para mim. Eu não sou uma pessoa fechada nas coisas que eu vejo, que eu aprendo, que eu leio, que eu escrevo, que eu ouço. Eu estou aberto, sempre, muito aberto a aprender coisas novas. E os jovens me ensinam muita coisa nova. As crianças me ensinam muita coisa nova. E isso me fascina. muito obrigado e até um breve encontro nos palcos da vida, se Deus quiser. Ou trabalhando junto ou encontrando amigos. Eu vou te cobrar uma coisa publicamente. Pode. Escreve um texto para mim sobre a idade, sobre a velhice. Estou Eu escrevendo um quero texto ler. sobre o terceiro terço. Me deixa ler, pelo menos. Beijo. Um Beijo. Muito beijo. obrigado. Obrigado. Eu que Tchau para agradeço. todos.